10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Louvado seja Deus, amém? A paz seja contigo, meus amados irmãos, amada irmã. Nós estamos aqui, amém, no culto de círculo de oração, onde nós estamos numa poderosa campanha que traz por título: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, e hoje é o 5º dia desta maravilhosa campanha. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração para que o Senhor nos dê uma palavra de entendimento, uma palavra de sabedoria, de conhecimento neste culto de círculo de oração. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações. Se puder, feche os teus olhos, encurve a sua cabeça e deixa eu orar, amém? Deixa eu interceder para que o Senhor, Ele derrame sobre nós a unção do teu Espírito, amém? Louvado e grande é o nome santo do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Ti, Senhor, por esse privilégio a qual o Senhor tem me concedido, Senhor, de estar mais uma manhã, Senhor, na Tua presença, crendo que coisas maiores do que essas, meu Pai, Tu farás para que o Teu nome venha a ser glorificado, que através desta mensagem venha tocar vidas, venha tocar corações que precisam, meu Pai, de ser tocadas por Ti, que o Senhor abre, Senhor, o entendimento, que o Senhor abre a visão espiritual, para que eles possam, meu Deus, mudar de vida, que venha ter mudança de vida de dentro para fora, Senhor, e que tudo aquilo, meu Deus, que estava dando errado, meu Deus, vai dar certo, vai acontecer um milagre na tua vida. Nem tudo está perdido. Deus tem um milagre para nós. Aleluia. Se levanta, se reerga, aleluia, e deixa que o Espírito Santo coloque em ti a estratégia para que você venha conquistar a tão desejada bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Louvado seja Deus. Amém? Por gentileza, minha Bíblia já está aberta no livro de Gênesis, capítulo 38. Aleluia. Vamos então ler a palavra do bom mestre. Aleluia. Eu creio que você já está com a Bíblia também aberta. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu dentre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe Er. E tornou a conceber e deu à luz a um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã:
Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de um seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos? Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, e depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, e ele e Ira, seu amigo, o Dulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com um véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que envie? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu e vestiu o vestido da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Dulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. Aleluia! Hoje, nesta manhã, eu quero compartilhar com você uma história bíblica que traz por título Judá e Tamar, o ato de coragem que marcou toda a sua história. Aleluia! Glória a Deus! A vida de Judá. Judá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, era o quarto filho de seu pai, Jacó, através de Lia. Foi Judá que convenceu seus irmãos a venderem José como escravo, para não serem culpados de sua morte. Depois, com o tempo, você lê na sua casa, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 26 até o 27. Aleluia. E ele se tornou poderoso entre os seus irmãos. Livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. E logo no primeiro versículo do capítulo 38 do livro de Gênesis, lemos que Judá se separou de sua família. Isso acontece logo após ter vendido seu irmão José. E podemos supor que ele tenha preferido se afastar para não ter que conviver com aquela dor diária a qual ele estava sentindo. E ao ver o sofrimento de seu pai por causa da mentira que ocultava. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Judá, meus amados irmãos e irmãs, foi morar em Adulão, uma das cidades reais dos cananeus, no vale de Elá, onde séculos mais tarde Davi derrotou o gigante Golias.
Ali, meus amados irmãos, ele se hospedou na casa de um dulamita chamado Ira e ficou conhecendo ali a filha de um cananeu chamado Sua, com quem ele logo se casou e teve dela 3 filhos. O primeiro chamava o segundo chamava Onã e o terceiro se chamava Selá. Sendo que quando este último nasceu, ele estava na cidade de Quezibeque, que significa enganosa. Louvado seja Deus. A vida de Tamar. Como era o costume da época, Judá escolheu a esposa do seu primogênito uma mulher chamada por nome Tamar, que significa palmeira. Quando você lê lá no versículo 7, diz assim: porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Meus queridos e queridas, a Bíblia não diz o motivo, simplesmente relata que era mau. Mas vale ressaltar que a cidade em que Judá estava vivendo era uma cidade pagã. Por quê? Porque não temia e nem adorava ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas os seus costumes eram completamente diferentes e a sua adoração era voltada a vários outros deuses. Sim, então, meus queridos, Tamar ficou viúva e naquela época, uma viúva sem filhos teria sérios problemas na vida. Por quê? Porque ela estaria condenada à mendicância após a morte de seus pais, pois o marido era responsável pelo sustento da casa e o filho pela garantia da herança. Não sei se você já ouviu falar sobre a lei do levirato. Então, Judá entrega Tamar a Onã, seu filho do meio, e cumprindo-se a lei do levirato, é um costume segundo o qual o irmão de um homem que morresse sem deixar filhos deveria se casar com a viúva, a fim de gerar um filho e que seria herdeiro de seu finado irmão. Então esses costumes foi incorporado à lei de Moisés, onde está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 até o 10. Por esta lei, o cunhado só poderia ter relação para gerar um herdeiro para o irmão falecido, sendo que após a concepção, ela seria novamente viúva e não poderia mais ter relação. A gente está aprendendo muita coisa aqui com Deus nesta manhã, não é verdade? Onã, meus amados irmãos, porém agiu como mesquinhez, primeiro porque não queria ter que dividir a sua herança com o filho que nasceria da sua cunhada e a herança do primogênito, ou seja, do filho mais velho que faleceu, era dobrada. E talvez porque queria continuar mantendo relações. Então ele usou de um artifício para não engravidar a cunhada, derramava o sêmen na terra. Tal atitude, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, custou-lhe a sua própria vida, pois a promessa de Deus feita a Abraão e os seus filhos estavam sendo impedidas de continuar através da descendência de Judá. Isto era mal perante o Senhor, consequentemente fez Onã também morrer. Meu Deus, olha o que Deus faz quando a pessoa não quer obedecer à vontade do Senhor. A desculpa de Judá, então, ficou com um só filho, ainda muito novo, temendo que ele fosse morto como seus irmãos, pediu que Tamar voltasse à casa de seus pais e mantivesse seu estado de viuvez até que Selá viesse a ser homem e então a entregaria por mulher, seguindo novamente a lei do levirato. Meus amados irmãos, mas Judá tinha em seu coração que não entregaria o seu filho a Tamar quando este crescesse. Pois para Judá, sua esposa, o problema não estava nos filhos, e sim
estava em Tamar. Você já reparou, meus queridos irmãos, aleluia, como nós temos a mania de culpar alguém ou culpar outras pessoas pelos nossos problemas? Como que é difícil para nós analisar uma situação de maneira imparcial e reconhecer que muitas das vezes a culpa não está em outras pessoas, mas sim em nós mesmos? Aleluia, glória a Deus. É muito mais fácil jogar também a culpa no demônio do que assumir que o problema está em nós. Vemos isto muito claramente no versículo 11 do capítulo 38 do livro de Gênesis, que está escrito o seguinte: então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Meus queridos irmãos, aleluia, Judá não estava disposto a fazer cumprir a lei do levirato, entregando o filho mais novo para Tamar. Ele achava que de alguma forma ela era responsável pela morte de seus 2 filhos mais velhos. Entretanto, a lei do levirato prevê que para continuar uma linhagem, o próprio pai poderia gerar filho com a sua nora. Aleluia, um plano de coragem. Algum tempo depois, meus amados irmãos, morreu a mulher de Judá e Tamar continuava à espera de um casamento com Selá, que já se tornara um adulto, mas parecia que Judá se havia esquecido da promessa, mas que tudo era. Ela queria apenas um filho que fosse herdeiro de Judá, mas se dependesse dele, ela estaria condenada a ser uma viúva sem filhos. Mas ela tinha direito e não abriu mão deles, e surgiu-lhe então a ideia de ter um filho diretamente de Judá, sem esperar mais por Selá. Conhecendo os hábitos do sogro, ela colocou em prática uma estratégia ousada e se fez passar por uma prostituta cultual. As prostitutas, minhas amadas irmãs e irmãos, cultuais eram usados nos cultos de fertilidade no Oriente Médio. E nesses cultos acreditava-se que a colheita e os rebanhos eram aumentados pelo intercurso ritual. E com as prostitutas, aleluia, de certas deuses como a Será, Asterote e Anate, elas normalmente cobriam o rosto, pois acreditava-se que as próprias deuses encarnavam nessas mulheres. Tinha gente que não tinha conhecimento de Deus, então elas faziam o que achavam naquela época que era correto, mas Deus estava vendo tudo isso. Tamar havia pensado em todos os detalhes e ela sabia que a sua vida estaria completamente em risco quando a sua barriga começasse a crescer. Louvado seja Deus! E como não havia exame de DNA naquela época, ela precisava provar quem era o pai da criança sem deixar sombra de dúvida. E como ela havia calculado, Judá cobiçou e propôs e ofereceu a ela um cabrito em troca de seus serviços, mas ela exigiu um penhor, uma garantia e sugeriu a Judá que lhe entregasse o seu selo, o cordão e o cajado. E ele logo entregou a ela esses 3 objetos e a possuiu. E logo após ela não esperou pelo cabrito, mas voltou para sua casa e colocou a sua roupa de viuvez novamente. Judá mandou o seu amigo Adulamita com um cabrito para reaver o penhor da mulher, mas ela não estava mais lá. Vale bem lembrar que Tamar estava com seu rosto coberto e por isso Judá não a reconheceu. E todos sabem que o resultado vem, não é verdade?
E quase 3 meses depois, meus amados irmãos, Tamar aparece grávida e alguém imediatamente corre para levar a notícia a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que estás grávida do adultério. Então disse Judá, lá no livro de Gênesis 38, versículo 24: tirai-a fora para que seja queimada. Olha, ele nem escutou, só escutou ouvir falar as pessoas e já mandou trazer para fora para ser queimada. Perceba nesse texto que a sentença já havia sido o quê? Decretada, não importando saber os detalhes. Se Tamar realmente havia se prostituído, ou quem sabe ela não foi violentada? E o pai da criança, quem era? Nada disso parecia ser importante. Ninguém se propôs a interceder por Tamar naquela época, junto a Judá, para que este enviasse o seu filho menor, agora já crescido, para cumprir a lei do levirato. Mas todos estavam apenas interessados, meus amados irmãos, como muitos no dia de hoje, criticar, acusar, caluniar e não em ajudar. É o que acontece no dia de hoje e parece incrível como esta cena se repete e muito nos dias atuais. Muitas pessoas parecem já andar com pedras na mão, só esperando um boato negativo sobre alguém para logo ir apedrejá-lo. Olha Deus falando conosco aqui nesta manhã. Não se preocupe em buscar saber se de fato aquela notícia é verdade. Aleluia. Nem muito menos ajudar a pessoa, mesmo que realmente ela tenha errado gravamente, como Jesus fez com a mulher adúltera. Aleluia. Mas sempre há uma carta na manga, não é verdade? Mas Tamar sabiamente já tinha garantido seus habeas corpus e logo mandou dizer ao seu sogro: do homem de que são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, lá no capítulo 38, versículo 25 do livro de Gênesis: conhece? Peço-te, de quem é este selo? E este cordão? E este cajado? Aleluia! E Judá logo reconheceu esses 3 objetos e percebeu que, na verdade, o errado daquela história era ele mesmo. No entanto, ele concluiu dizendo no versículo 26 do capítulo 38 do livro de Gênesis: mais justo é ela do que eu, porquanto não a tenho dado selar meu filho. Muitas vezes, meus amados irmãos, em nossa vida, seremos criticados, seremos caluniados, seremos até perseguidos e até mesmo apedrejados. Mas se você estiver alicerçado na rocha inabalável, que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, e levar uma vida de acordo com os princípios bíblicos e ser guiado pelo Espírito Santo, tenho 2 coisas para te dizer nesta manhã. Primeiro, quando eu leio no capítulo 5, do versículo 11 até o 12 do livro de Mateus, eu aprendo o seguinte, que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia, louvado, santo é o nome do Senhor. Segundo, quando eu leio no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6, que diz: e este será o seu nome, com a qual Deus o chamará, louvado seja Deus, o Senhor, justiça nossa. É claro, meus amados irmãos, que para aquelas pessoas que estão vivendo na prática do pecado, em desacordos com os princípios bíblicos, é preciso se consertar diante do Senhor. Afinal, meus amados irmãos, o profeta Isaías,
Diz lá no capítulo 5 do versículo 20, diz o seguinte: ai daqueles que o mal chamam bem, e ao bem mal, que muda as trevas em luz, e a luz em trevas, que torna doce o que é amargo, e amargo o que é doce. Aleluia! É preciso, meus amados irmãos, que haja arrependimento dos pecados, e confesse a Ele a quem? A Jesus Cristo, como o único Salvador da nossa vida, pois Ele está de braços abertos para te receber e te chamar de filho. Aleluia! Uma lição de vida aqui para nós, aqui nesta manhã. Aleluia, Tamar, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, mesmo de forma perigosa, ela agiu sabiamente segundo a lei da época em que vivia, não aceitou perder o que era direito seu, mas esperou o momento certo para mostrar a todos o seu exame de DNA e se declarar mais justa do que Judá, seu sogro. Aleluia, que mulher, meu Deus, que mulher admirável. Ela teve gêmeos, ela teve primeiro Pérez, o segundo Zerá, e mesmo sem saber, não permitiu a vitória do diabo na tentativa de cessar a descendência de Judá, linhagem da qual viria o Messias, Jesus Cristo, a qual está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 3, que eu creio que talvez você já leu, que diz o seguinte: e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Faça como Tamar, meus queridos, minhas queridas, não abre mão daquilo que é seu por direito, aleluia. Se você está desanimado, se anima nesta manhã. Se você recebeu de Deus uma promessa, ou até mesmo um sonho, não queira desistir agora, não desiste, não pare, mesmo que a situação esteja bem difícil, mesmo que você olhe e não veja saída, não veja solução, mesmo que as pessoas, aleluia, ou circunstâncias digam o contrário, que é isto, o que é isto que você está fazendo, que isso é impossível, ou seja, talvez não tenha mais jeito, confie, continue confiando, continue crendo no Senhor Jesus Cristo, pois todo o poder dos céus e da terra está em tuas mãos. Aleluia, que nesta manhã você possa pedir ao Espírito Santo que lhe dê a estratégia correta. E o mais importante, meus queridos e minhas queridas, aplique essa estratégia com fé, com fé e ousadia, crendo que o nome de Jesus, a vitória já é sua. Louvado seja Deus, aleluia. Se você foi tocado por esta mensagem, aleluia, compartilhe com alguém, aleluia. Talvez tenha alguém querendo tirar as suas próprias vidas porque foi enganado, não cumpriu com a sua promessa, aleluia. Entregue esta mensagem para alguém que precisa de ter a sua fé renovada no Senhor, aleluia. Aproveite e compartilhe, aleluia, esta mensagem da palavra de Deus com alguém, e que a tua vida seja muito abençoada, amém? Que Deus te abençoe desde hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor seja contigo. Amém. E graças a Deus. Vamos neste exato momento fazer uma oração. Amém. Ore comigo. Aleluia. Neste ciclo de oração, eu tenho certeza que a tua vida ela já foi alcançada pelo Senhor. Só vamos orar agradecendo, aleluia, e o resultado, com certeza, é vitória, amém, para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, aprendemos, meu Deus, através da sua palavra sobre Judá e Tamar e as suas consequências, meu Pai. Eu sei que tem alguém me ouvindo, meu Pai, nesse exato momento, que está passando talvez por críticas, pelo julgamento, por não entender, Senhor, o porquê tudo isso tem acontecido, Senhor. E tem coisas que às vezes nem
aconteceu, mas estão julgando, meu Pai, sem ter a certeza, Senhor, do que o boato que o povo está dizendo daquela pessoa, Senhor. Meu Pai, Tu és aquele que faz justiça, Tu és a justiça nossa. Faça justiça na vida deste homem, faça justiça na vida desta mulher, meu Deus, faça justiça na vida deste jovem, desse adolescente, deste, meu Pai, que abriu seu coração agora, neste exato momento, Senhor, dizendo: meu Deus, esta palavra é para mim, com certeza, esta palavra é para você. Como Tamar, ela foi uma mulher sábia, aleluia, não aceitou, aleluia, ficar como uma viúva, aleluia, mas ela queria a bênção, ela queria o filho. Oh, labriacante, orabaiassuri, mianda, lamanaias, meu Deus amado, Tu és bom, Senhor. Tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Tudo aquilo que era para dar errado, meu Deus, vai dar certo, Senhor. Aleluia. Não vai acontecer o que eles querem que aconteça na tua vida, porque eu declaro nesta manhã que tu terás uma jornada feliz na presença de Deus. Aleluia. Nem tudo está perdido. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai, aleluia, se manifestar na sua vida e vai trazer uma estratégia, aleluia, para que você saia deste problema, aleluia. Deus vai tirar o jugo, aleluia, que colocaram sobre você e vai colocar a paz que excede todo conhecimento. Que Deus permaneça contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. E vocês digam amém. Graças a Deus.